Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Clube de Palestras do Secov da Gestão Condominial, uma realização da Regional Secov São Paulo, em Sorocaba. E o tema é sobre as responsabilidades e desafios da gestão condominial. Quase não temos muitas perguntas, né, doutora, sobre isso. Mas as perguntas serão depois encaminhadas ao nosso chat. E o nosso especial agradecimento é à doutora Ivana Miranda, instrutora da Universidade do Secov e presidente da Cevale, palestrante desse evento. E o nosso agradecimento muito especial, seja muito bem-vinda, doutora Ivana, e a doutora Ivânia, ela é a nossa palestrante de hoje, com bacharel em Ciências Contábeis, em especialização em análise tributária, MBA pela FGV, especialista em administração condominial, EAC pela Universidade do Secov. Ela tem o certificado do IRI, Instituto Real Estate Manager, sócia diretora do Brasil Condomínio Franquias da Dinâmica Contabilidade e instrutora de cursos da Universidade Corporativa do Secov. Então, com muita honra, passo a palavra à doutora Ivana para dar início à nossa apresentação das responsabilidades e desafios da gestão condominial, que todos possam aproveitar. Tudo bem, doutora? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Cleusa. Muito obrigada pelo convite. Eu nunca tinha falado ainda por Sorocaba. É uma honra poder estar com vocês. Muito obrigada ao Secov, que sempre proporciona eventos enriquecedores para todos nós. Obrigada a todo o pessoal de apoio, né? A Rosa aqui, a Carol em Campinas, a Joelma aí em Sorocaba, o Jonatas, pessoal, muito obrigada. Nada disso não aconteceria se a gente não tivesse toda essa rede de apoio, né? Bom, eu fui convidada por Sorocaba, para mim foi para já foi o desafio já começou por aí, viu, Cruza? Porque eu dou aula assim na universidade, e o meu tema lá é sobre a parte tributária. Eu falo sobre aquela parte que todo mundo gosta, que é de retenção, que é aquela parte de como que os fornecedores brigam com a gente o tempo inteiro, né? Reclamando que não quer que faça, e a gente precisa fazer. Enfim, eu falo sobre as obrigações fiscais e tributárias em condomínios. E hoje eu vou falar sobre uma parte um pouco diferente, embora eu fale sobre isso na universidade, é claro que a gente acompanha, nós acompanhamos o que acontece no mercado como um todo, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre um pouquinho dos desafios da gestão condominial. Que quando a gente fala em gestão condominial, na verdade, nós estamos falando de um universo muito grande. Hoje em dia, o condomínio ele tem assim, desculpe, o condomínio na figura do síndico, ele tem responsabilidades variadas em todos os setores, né? Se a gente for ver, tem a parte tributária, tem a parte da legislação, tem a parte da manutenção, tem as instruções normativas, tem as normas regulamentadoras, então é muita coisa. Então, nós vamos tentar abordar de uma maneira, com uma visão da administração, com uma visão do condômino, do síndico, dos problemas que eu tenho visto que têm ocorrido com mais frequência na região. Estou lembrando a todos aqui que eu não sou advogada, então eu não vou entrar no âmbito jurídico. Nós vamos falar, de uma outra forma. E aí, a todos que estão participando, muito obrigado, e vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente conversar. Um momentinho só. Jonatas, tá aparecendo tudo certinho aí? Tá? Todo mundo está conseguindo ver, a apresentação? Ok? Ok. Então tá. Então, quando a gente fala de responsabilidade e desafio da gestão condominial,
conforme nós colocamos já no primeiro momento, para que haja uma harmonia, para que a gente consiga levar isso de uma forma harmônica, ou tentar fazer isso de uma forma harmônica, é muito importante que cada um saiba especificamente qual é o seu papel. Qual é a responsabilidade do síndico e qual é a da administradora? Os dois têm desafios e os desafios são grandes, então é importante que cada um fique no seu espaço, cada um tenha a noção do que ele tem que estar preparado para conseguir entregar um bom trabalho. É muito comum, por exemplo, nós termos síndicos extremamente qualificados, que estudam, que fazem curso, que sabem muito, mas também é comum nós encontrarmos aquelas pessoas que não têm noção nem de como é que funciona a vida condominial. E aí o desafio fica por conta da administradora. Fora o aspecto legal que já está determinado no Código Civil, algumas responsabilidades podem também ser definidas de acordo com o que está previsto na convenção, ou no regimento, ou no contrato de prestação de serviços. Via de regra, o mais comum que nós temos, de uma forma geral, é que quem tem o poder na mão, quem tem o poder da decisão, aquela pessoa que decide, que resolve e que realmente pratica a gestão do condomínio, via de regra, é o síndico, certo? É ele que, na verdade, cuida da estratégia, da tomada de decisões, da administração geral. Eu até coloquei aqui mais do mesmo, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo já sabem isso que nós estamos conversando, tá? Então, mais para a gente colocar o que seria especificamente o papel de cada um, eu estou aqui repassando, né? Então, é ele que toma as decisões nos assuntos financeiros, administrativos, contratações, enfim, ele é o gestor, efetivamente. É ele que cuida da gestão do condomínio, é ele que representa o condomínio civil e criminalmente. É ele que fica responsável por apresentar uma prestação de contas. É a ele que cabe responder por algum eventual problema. É ele que tem que elaborar o orçamento, praticar todas as operações dentro daquele orçamento pré-determinado. Ele que é o responsável pela manutenção, conservação. Tudo isso eu tenho certeza que são aspectos já assim extremamente conhecidos de todos nós. E a administradora fica na outra ponta. A administradora é o apoio, é o suporte, é a assessoria, é a empresa que está ali para fazer acontecer, para que o síndico precisa de apoio na parte administrativa, a administradora é quem faz, é ela que emite as notificações, é ela que auxilia na contratação, na medida que ela busca fornecedores e apresenta para o síndico, é ela que executa a administração financeira, na medida que ela faz todos os pagamentos, depois concilia, faz toda a documentação. Ela que faz a gestão de pessoal, ela que faz a folha de pagamento e dá apoio nas assembleias. Se nós fôssemos comparar o condomínio hoje com uma empresa, nós teríamos a seguinte situação: nós teríamos que, na verdade, o condomínio seria como se fosse a empresa. Não posso nem falar que seria a empresa que vai dar confusão, porque não é. Não tem fins lucrativos, ele é equiparado, ele tem um CNPJ especificamente porque ele responde perante terceiros. Mas, se nós fôssemos fazer uma comparação, nós teríamos que, na verdade, o síndico seria meio que o gerente, né, vamos dizer assim, da empresa. Os donos da empresa seriam os condôminos, que contratariam ou elegeriam aquele síndico para fazer a gestão daquela empresa, e a administradora seria um escritório de apoio,
aquele escritório que cumpre as normas, aquele escritório que manda as informações para o governo, que emite as taxas, enfim, se comparativamente nós teríamos essa situação. E claro, em qualquer situação, seja tanto da administradora como do síndico, para se entrar nesse mercado, para fazer um bom trabalho, é necessário que o síndico tenha um perfil e que ele se prepare para isso. Ele tem que ter uma preparação emocional, porque você trabalha com diversas pessoas, com diversos desafios, com diversos problemas. Você precisa ter uma preparação técnica, porque, embora não pareça, quando a gente fala que o síndico hoje ele tem que estar preparado, no âmbito, por exemplo, tributário, que é o que eu dou aula, nós temos hoje que o sistema do governo ele é inteiramente ligado. Então, nós temos cruzamento de informações, seja do cartório, das empresas que enviam, do exército, todos os órgãos transmitem informações para o sistema da Receita Federal. E o condomínio não fica fora disso. Então, é um mundo que exige, na verdade, que o síndico tenha ou pelo menos que ele tenha uma boa preparação técnica. Ele não vai precisar saber detalhadamente tudo, mas ele precisa saber o suficiente para praticar aquela gestão. E aí, do lado dele, obviamente, ele precisa de uma administradora que seja boa, que possa passar todas essas informações e que possa dar essa assessoria para ele. E seja o administrador ou seja o síndico, precisa ter as características de boa comunicação, saber trabalhar em equipe, principalmente o síndico, né? A comunicação é importantíssima. Não basta que ele seja bom, ele tem que mostrar o trabalho. E isso é um dos maiores problemas que tem. Às vezes nós temos situações de condomínio que o síndico é bom, mas ninguém enxerga efetivamente o trabalho que é feito por ele. Ele não consegue mostrar efetivamente. Bom, mas aí nós fizemos essa introdução, mostrando um pouquinho o lado de cada um, mas eu queria entrar num assunto mais específico que nós temos percebido de uma maneira geral, que vem ocorrendo, pelo menos aqui na região, Cleusa, tem acontecido isso com bastante frequência. São as situações mais extremas. Primeiro ponto, como lidar com o síndico, isso faz parte da gestão condominial como um todo, que abusa do poder, porque isso ocorre. Como lidar com essa situação? E aí eu fui buscar algumas definições para a gente ter um entendimento melhor do que seria abuso de poder. E aí nós temos assim que o abuso de poder, uma coisa assim até que eu não sabia, ele tem duas espécies, ele tem o excesso e tem o desvio. O excesso é quando o síndico atua fora dos limites da competência dele. E o desvio é quando ele muda a finalidade. E aí ainda tem a forma, que é uma forma comissiva, quando tem um poder de agir, ou omissiva, quando tem uma inércia. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. O que seria um excesso de poder? Quando ele ultrapassa o que é legalmente autorizado. Por exemplo, se ele quiser resolver sobre a vida dos moradores, isso seria excesso. Ou se ele quiser definir como é que cada morador tem que pintar o seu apartamento. São pontos que excedem aquela função que ele tem especificamente. E o desvio seria que, mesmo ele agindo dentro da lei, ele pratica um ato com motivações ou objetivos diferentes dos previstos. A ação é ligada por interesses particulares. Por exemplo, quando o síndico contrata uma empresa para a portaria de um parente, ainda
que esse preço seja excessivamente mais alto do que os outros. Então, ele faz aquilo sem fazer orçamento, sem ouvir os demais, o conselho, sem ouvir os demais condôminos, ele pratica, um desvio de poder, porque ele fez aquilo em benefício próprio. Ou omissão é quando ele deixa de cumprir as suas funções. Quando, por exemplo, eu deixo de tomar providência em relação a algum condômino que está aí colocando em risco a segurança dos demais. Então, essa parte de abuso de poder é uma situação que séria, né? Que precisa ser acompanhada. E aí o grande problema, o grande desafio da gestão condominial é o envolvimento, a participação do condômino de uma forma coerente, porque nós também não podemos ter aquele condômino que vem já com os pés assim, né, no peito, né, já achando, já acusando, falando um monte de coisa. Então, eu penso assim que hoje o grande desafio está mais nesse aspecto. Nós temos toda essa parte de legislação, que hoje os síndicos profissionais estão extremamente capacitados e os orgânicos também, tem muitos que são muito capacitados, mas essa comunicação tem havido ruídos, e esses ruídos têm trazido os problemas. E aí, quando a gente fala desse abuso de poder, tem até uma síndrome na psicologia que eu achei interessante trazer, que fala que é a síndrome do pequeno poder, que é uma atitude de autoritarismo que, por parte de um indivíduo que, ao receber o poder, usa de forma absoluta e imperativa, sem se preocupar com as consequências. Então, isso nós temos hoje no condomínio. O que mais que nós temos hoje e que é um desafio? Corrupção. A corrupção em condomínios, ela precisa ser vigiada. O condomínio ele precisa ser vigiado. De forma geral, nós precisamos entender que, de forma geral, os síndicos são honestos, são bons, e não existe nem abuso e nem corrupção. Nós estamos trazendo aqui quando há problemas, né? E quando há problemas, é o momento que é mais difícil dele largar, dele sair, dele realmente abrir mão daquele cargo. É quando ele mais, na verdade, briga, discute, ah, e tem mais dificuldade realmente assim em repassar ou deixar aquela situação de conforto para ele. E a corrupção ela se dá de diversas formas, e a gente vê isso com muita frequência também. Por exemplo, eu já vi casos, todos vocês eu acho que devem lembrar de algumas coisas aí que certamente alguém está pensando, mas nós sabemos da situação de recebimento porque contratou esse ou aquele fornecedor quando vai fazer alguma obra ou quando vai contratar alguma portaria, que é o mais comum, né? Quando ele recebe direto do fornecedor, ou mais, ou quando ele, na verdade, utiliza do cargo para em benefício próprio, ele, sei lá, tem uma empresa, por exemplo, de internet que seja, e aí utiliza toda a estrutura do edifício para vender o trabalho dele sem beneficiar em nada o condomínio. Então, a corrupção ela se dá de diversas formas. E a administradora, ela percebe isso. Ela percebe, ela consegue observar. E quando ela observa e começa a se manifestar, normalmente o síndico corta o trabalho da administradora. Então, isso vira um ciclo, uma situação que nós, enquanto administradores, enquanto gestores, enquanto síndicos, precisamos trabalhar no sentido de verificar qual vai ser o melhor caminho para cuidar desses problemas, sem medo de perder, e sem medo de falar, e sem medo de se posicionar.
que isso tem sido uma frequente também. Bom, a corrupção, ela não, obviamente, não é só nos condomínios. Pessoas erradas e corruptíveis existem em todo local. Então, estamos aqui, obviamente, falando das exceções. E aí sempre perguntam, em relação ao conselho, como é que fica essa situação, né? Como que fica a situação do conselho em relação a esses atos, a essa percepção do que acontece no condomínio? Como o conselho, a criação do conselho, ela é facultativa, o conselho acaba sendo responsável se ele, na verdade, participou de algum ato fraudulento e se ele se omitiu, e mesmo tendo essa percepção, mas a responsabilidade direta é do síndico. E quais são as recomendações que os advogados, que o pessoal nos dá nesse sentido? Eu vi diversas coisas, diversas observações, tá? O pessoal fala de assinatura de conduta ética por parte dos gerentes, dos zeladores, do conselho fiscal, da administradora. Essa assinatura de conduta ética, na verdade, coloca a pessoa numa situação um pouco diferente, porque ela se compromete a averiguar o histórico do candidato, instituir que a administradora obrigatoriamente tem que informar o conselho em caso de suspeita de irregularidades, que lamentavelmente nós temos situações que algumas administradoras têm receio de fazer isso por medo de perder o cliente. E isso não pode acontecer. E mais, ainda acontece mais. Às vezes a administradora notifica o conselho, mostra e o que ela ganha, às vezes, é um pé na bunda de todo mundo, né? Ela acaba tendo que sair da mesma forma. Independente do resultado, de qualquer forma, os administradores, eu penso que eles têm esse dever. Se perceber, é melhor perder do que ficar numa situação assim. Então, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter uma boa administradora, um conselho atuante, rigor nos processos. Rigor no sentido de ter os processos estabelecidos, e aqueles processos terem os passos corretamente. Tem que ter 3 orçamentos, dependendo do que vai fazer tudo certinho. E, por fim, lembrar que o síndico ele tem poder executivo, não legislativo. Ele precisa seguir o que já está previsto na legislação. Ele é um representante, um facilitador. Ele veio para servir, certo? E, claro, numa situação dessa, tem que haver uma movimentação para destituir aquele síndico que porventura esteja praticando, seja abuso de poder, seja corrupção, seja qualquer outra situação que traga desconforto para os demais condôminos. É fácil? Não é fácil. Normalmente, o primeiro que se manifesta, às vezes, é tido como o chato, o errado, o encrenqueiro, mas se for uma realidade, a única maneira é ir fazendo esse trabalho pontual, realmente com todos, até chegar ao ponto de chamar uma assembleia e, se for o caso, destituir. Claro que antes disso existem outros passos que podem ser seguidos, né? Notificar, tentar conversar, comunicação, até chegar ao ponto de destituição, se for o caso. E aí, uma coisa que o pessoal costuma perguntar bastante para a gente é assim: ah, mas a gente tenta fazer isso, e aí o síndico aparece com diversas procurações na Assembleia. E aí eu estava buscando essa informação e falando assim que o terceiro mandatário pode exigir que essa procuração tenha reconhecimento de firma, porque nas convenções normalmente não tem esse pedido. Mas caso o condomínio queira estipular essa norma, ele pode. E aí assim a gente vem para um outro ponto. É, Quais são os pontos que nós precisamos resolver em relação à gestão condominial para dificultar ou para minimizar esses problemas recorrentes?
Quais são as normas? E aí eu tava, o Secov, acho que a BIC tem um trabalho muito bacana falando sobre compliance em condomínios, que eu acho que vale a pena até ser observado e começar a olhar por esse lado, porque hoje a situação, regra geral, é assim, vai ter troca de gestão. Tem um processo normal em que a pessoa passa tudo certinho, quer fazer tudo certinho, e tem aquele processo conturbado, que o cara não quer passar nenhuma informação, não mostra como que está a situação, não quer entregar senha, não quer fazer nada, não quer mostrar como é que estão os contratos e não está nem aí, né? Então nós temos pontos diferenciados em relação a essa gestão de uma forma geral. Qual outro desafio que nós temos hoje em condomínios? Os idosos. Nós temos condomínios com uma quantidade grande de idosos. E aí, como lidar com isso? Como cuidar desse pessoal que precisa de uma atenção diferenciada? E aí, para quem trabalha com gestão, é sempre bom dar uma olhada na legislação, no Estatuto do Idoso, mas eu trouxe aqui alguns pontos que até uma administradora que colocou, que eu achei interessante, do que pode ser feito para facilitar, para ajudar, para cuidar desse pessoal que às vezes tem dificuldade. Uma das coisas que eles têm dificuldade, por exemplo, é a utilização dos meios digitais. Hoje, o condomínio, ele basicamente, ele entrega tudo de forma digital. A assembleia, às vezes, é de forma digital. Ele tem que entrar, tem que acessar. Para ele fazer a votação, ele tem que acessar algum determinado site. Para ele verificar a prestação de contas do mesmo jeito, ele recebe o boleto. eh, Hoje quase a gente não vê mais boleto físico e eles têm dificuldade, né? É uma realidade também isso. E como cuidar de tudo isso? E como cuidar de tudo isso e, ao mesmo tempo, não priorizar em detrimento de um outro grupo? O que pode ser feito? Como fazer tudo isso? Aqui, nós verificamos, por exemplo, no artigo 3º do Estatuto do Idoso, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa prioridade à efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, e assim por diante. E aí nós temos aqui o que essa garantia de prioridade compreende? Atendimento preferencial imediato, nem todo mundo sabe que tem esses pontos específicos, né? É, Bom, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio. Então, numa assembleia, por exemplo, se eu for fazer uma assembleia virtual e se essa assembleia virtual for um incômodo para aquele determinado grupo, eu preciso arrumar uma alternativa de participação. Eu preciso conhecer especificamente esses pontos, pelo menos os artigos lá de 1 a 7, que fala das garantias, para não deixar que o condomínio não cumpra uma coisa que é um direito essencial, né? Ali, ó, nenhuma pessoa idosa, artigo 4º, será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, opressão, enfim, é importante ver esses pontos. Isso também é um desafio no dia de hoje. E aí, nós temos aqui, isso foi publicado pelo Grupo Zangario, coloquei aqui porque foram eles que colocaram. Quais são as recomendações, as dicas para cuidar desse grupo específico? Aí ele coloca: número 1, seja educado e paciente. Tudo começa com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Cumprimentar esse pessoal que às vezes se sente à margem, se sente de lado, não participante.
oferecer ajuda para locomoção, caso seja necessário, né? Se a pessoa perguntar se ela quer, né? Porque às vezes nem sempre a pessoa quer. Ajudar na segurança, ficar atento quando tiver alguém se aproximando. Como normalmente as pessoas têm um pouco mais de lentidão, então não custa de repente orientar o porteiro, se tiver o porteiro, olha, fique atento, tem pessoas com mais dificuldade entrando ou saindo, o que mais pode ser feito? Oferecer uma ajuda, preciso carregar alguma bolsa para fazer alguma coisa, ofereça uma ajuda. Ficar atento às condições do piso nas áreas comuns, né? Evitar quedas, ah, verificar a limpeza, se tem sinalização, não deixar área escorregadia, escolher um piso melhor. Tudo isso são dicas para cuidar desse grupo. Tomar cuidado com a alimentação, realmente estão iluminadas. Disponibilizar vagas de garagem. Não existe na legislação algo falando assim que o condomínio tem que priorizar o idoso em vagas de condomínio, isso só em espaço público. Mas isso poderia ser conversado e talvez pensar nessa possibilidade. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, condomínios que a grande maioria são idosos. E aí é necessário ter um cuidado especial, um olhar diferente sobre essa gestão, de maneira que a pessoa se sinta acolhida, que a pessoa se sinta protegida, segura e participante. Outro desafio frequente na gestão condominial. Quem é essa figura que normalmente não é só dessa forma, mas que normalmente se esconde atrás de uma tela, seja uma tela através de qualquer tipo de comunicação, seja por rede social, seja por grupo de WhatsApp, que é muito frequente, é, ou até de outra maneira, e começa a situação inversa agora. Nós falamos do síndico que tem os problemas de abuso, de corrupção, mas e o síndico que é perseguido? Porque tem o síndico perseguido, principalmente se for mulher. Nós temos assim. Eu pesquisando, eu verifiquei algumas falas que o pessoal reclama que já ouviu nesse sentido. A mulher não sabe fazer nada mesmo. Vou bater na sua cara, na parede, porque o elevador está parando. Isso, olha, vou acabar com a sua vida aqui é curta como síndico. Eu quero que o síndico troque o piso do hall. E se ele não fizer isso, eu vou começar a perseguir com cobranças, com e-mails. Eu não vou entender que existe um procedimento. Quem que você pensa que é? Você pensa que é dono do prédio? Acho muito estranho não ter saldo. Para onde foi o dinheiro? Ah, o síndico está com um carro novo. Como será que está essa situação do nosso dinheiro? Os administradores estão todos em conluio com o síndico, são todos desonestos, é um grupo. Fizeram uma quadrilha e estão roubando. Enfim, um não, seja do síndico, seja da administração, causa nos guerreiros do WhatsApp um alvoroço e falas e perseguição mesmo, ofensas, de todos os tipos. As crianças estão reclamando que não pode jogar bola no hall social, mas não pode mesmo. Aqui nada funciona, você não empresta, você nunca está aqui, você não é presente. Isso são coisas que, de forma geral, o síndico ouve. A síndica, mulher, costuma ter cobranças por ser mulher. Eu conheço o caso de uma administradora que teve que entregar o condomínio, porque aí foi uma situação invertida, né? O síndico não respeitava elas, simplesmente porque elas eram mulheres. Ele entendia que
o respeito, ele só conseguiria respeitar se fosse alguém que de repente, sei lá, falasse mais alto, ou que tivesse um outro perfil. Ele não respeitava, elas entregaram, porque elas perceberam isso. Então, esse tipo de perseguição que o síndico pode, ter como problema, ele não ocorre só em relação a ele, pode ser do síndico em relação a algum morador. O morador começou a reclamar ou começou a perceber alguma coisa, e aí o síndico começa a aplicar diversas multas frequentes, começa a não atender, começa a, enfim, pode ser do conselho contra o síndico, pode ser do morador em relação ao síndico, pode ser de morador para morador, pode ser da morador para a administradora. Então, existe esse problema em todos os meios, em todos os níveis, né? Mas principalmente em relação ao síndico, existe esse problema. E aí, o que que seria esse problema, né? É, Quando a gente fala em perseguição, stalking, na verdade, quer dizer perseguição, em 2021, o Código brasileiro colocou adicionou algo aqui na legislação falando o seguinte, que quando você persegue alguém reiteradamente por qualquer meio, por livro de ocorrência, fisicamente, por WhatsApp, enfim, por qualquer outro meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso ocorre? Ocorre. É frequente? É. Eu não posso trazer aqui para vocês todos os aspectos legais disso, porque não é a minha área, gente. Eu estou trazendo aqui os pontos, de forma que a gente relembre os principais desafios da gestão condominial, ok? Mas qual é a penalidade que está prevista no código em relação a esse crime de perseguição? A previsão de pena há uma pena de prisão de 6 meses a 2 anos, e quem determina a multa é o juiz. E se for contra criança, adolescente ou idoso ou contra mulher, a pena pode ser aumentada. Tá? Então, assim, hoje existem meios para a gente conseguir sair dessas situações. Se nós temos aquela situação de abuso de poder, de corrupção, é necessário que o condomínio se movimente no sentido de tentar tirar aquele síndico. Se o síndico é perseguido, e isso ocorre com muita frequência, o síndico é honesto, é trabalhador, ele está fazendo tudo certinho e ainda assim um grupo começa normalmente com um condômino, né? E aí ele acaba juntando um grupo, e esse grupo começa a fazer tanto barulho, tanto estardalhaço e tanta acusação que ele acaba, primeiro, ele desestabiliza um pouco psicologicamente o síndico, o administrador e todo mundo. O que mais? Eles falando sozinho e os outros condôminos se omitindo, isso é uma coisa bem complicada. Acaba que eles falam tanto que aquela situação acaba sendo verdade, virando verdade às vezes, de tanto que se é repetido, de tanto que eles falam, de tanto barulho que eles fazem. E aí a gente entra num outro ponto, que é a omissão. Como fazer com que os condôminos tenham uma participação, um engajamento maior, que eles conheçam efetivamente o que está acontecendo, sem que isso seja de uma maneira agressiva, sem que seja de uma forma acusatória, realmente participando, colaborando e tomando as medidas necessárias, se for o caso. E eu andei conversando com alguns condôminos, perguntando sobre isso, para ver o outro lado. Qual é o lado do condômino em tudo isso?
O que eles mais reclamam é que, embora a gente saiba que existe toda essa comunicação por meio de prestação de contas, site, aquela coisa toda, ainda assim o pessoal reclama de não ter a participação efetiva nos processos, e aí essa falta da participação faz com que eles não tenham entendimento efetivo do que acontece. Eu vou contratar, por exemplo, uma obra, o pessoal sabe que vai contratar a obra, mas aí começa a obra, é, quem definiu foi o síndico e o conselho, por exemplo. Na Assembleia foi definido, né, mas depois ficou decidido que eles escolheriam entre três empresas, e a partir daquele ponto, as coisas começam a acontecer e aí eles não têm um acompanhamento. Isso foi o que me foi colocado, né? E aí não tem um acompanhamento mais próximo. Olha, é essa que ganhou por isso, e nós vamos fazer isso. Enfim, eles falam de uma forma geral que é sobre a comunicação. Nós sabemos do outro lado que isso é bastante comunicado, mas se ainda assim existe esse incômodo, se ainda assim o condomínio se sente como se ele não estivesse tendo uma participação efetiva, eu acho que ainda tem alguma coisa que nós precisamos pensar do que pode ser feito efetivamente para que haja esse engajamento, para que haja essa comunicação, para que a pessoa consiga ver e entender, é, e não ter tantos problemas como a gente sabe que tem. O que mais que a gente pode falar? Está previsto lá no artigo 138, 139, 140. Outra coisa que o síndico também tem como síndico, administradoras, como uma ferramenta para não deixar que tome conta essa situação de perseguição ou de calúnia ou difamação, ele pode, na verdade, bem assessorado, é necessário ter uma assessoria jurídica para isso, obviamente, mas ele pode, de repente, reclamar nesse sentido. Ele pode entrar com um processo falando que foi ou calúnia, ou difamação, ou injúria, e aí os advogados é que vão saber orientar qual que é a melhor situação, qual que é o melhor jeito, o que que se configura ou não. Então, Cleusa, o que que eu vejo, sabe? Inúmeros são os desafios da gestão condominial. Eu tenho percebido esse movimento, como nós conversamos mais ultimamente, esse movimento de perseguição muito grande, às vezes de um grupo de pessoas perseguindo o administrador ou perseguindo o síndico, né? E tem um movimento contrário também, esse movimento lamentavelmente, de nós percebermos que tem alguns síndicos que entram no condomínio e não querem mais sair, tá? Além dos desafios de conhecimento, da parte técnica, a gente sabe que existe, de manutenção, ah, da parte tributária, da parte de gestão de pessoas, das assembleias, da obra, de tudo que ele tem já como responsabilidade, recai também esse outro lado, eh, que é isso que tem ocorrido. Ah, Conversando com alguns advogados aqui da região, eles comentaram assim que aumentou e muito o número de ação de prestação de contas, por conta provavelmente de indício de corrupção, ou então aumentou excessivamente o número de ações de síndico em relação à perseguição. Então, isso tem ocorrido. Eu não sei se algumas pessoas falam, e aí eu não sei se é verdade ou não, se tem algum envolvimento, se tem alguma influência, mas o que a gente ouve, eu falei assim, nossa, depois da pandemia o pessoal ficou meio louco, né? Eu ouço isso constantemente. Mas será que foi a pandemia? Será que foi a pandemia que deixou todo mundo meio assim, intransigente, querendo tudo na última, sabe, em cima da hora, falando as coisas de uma maneira agressiva? Eu não sei. Não sei se foi a pandemia, se foi o Covid, se foi o fato de ficar confinado, mas
Dizem as más línguas aí que ficar confinado deixa a pessoa meio louca, né? Então vai ver que pode ser alguma coisa assim. Bom, e aí nós temos aqui quem são hoje os moradores do condomínio? Os moradores do condomínio são jovens, idosos, solteiros, casados, com crianças, sedentários, amantes de esporte, de ginástica, sociáveis, reclusos. Nós temos todos os tipos de moradores no condomínio. O condomínio é uma comunidade que envolve todos os tipos de pessoas. E é óbvio que no meio de todo esse pessoal, nós temos pessoas incríveis, aquelas que colaboram, aquelas que são proativas, aquelas que são bacanas, aquelas que são legais. E também é natural que no meio de todo esse povo a gente tenha pessoas doentes. Doentes porque são sozinhas, o fato de ser sozinho não quer dizer que é doente, tá? Eu digo assim, porque, sei lá, porque tem algum problema psicológico, porque se sentem rejeitados, ou enfim, ou porque tem qualquer tipo de problema. Doente no sentido de que a pessoa não se contenta em ver, em deixar fluir uma situação positiva e agradável. Ela precisa arrumar um problema para bagunçar um pouco a vida de todo mundo, vamos dizer assim. E isso também nós temos no condomínio. Nós temos aquela pessoa que reclama sem parar, aquela que acusa sem parar, aquela que, enfim, tem todos os tipos. E o grande desafio é como trabalhar com tudo isso, ah, e cuidar de todos esses tipos diferentes de pessoas, fazendo uma gestão que você consiga atender a todos, que é difícil, né? Que você consiga agradar a todos, né? É bem difícil, de uma forma honesta, clara, e que traga bons resultados. Então, assim, eu entendo que hoje isso são os principais desafios da gestão condominial, que é bastante já, né, Cleusa? Muito. E a gente vê aí pelo tema, não é, Ivana, que as responsabilidades são aquelas que nós já estamos, como você disse, cansado de saber, né, das obrigações, as convenções, a lei de condomínio, o Código Civil, traz toda a informação. A internet trouxe para nós a possibilidade, se eu quero ser síndica, de me informar, né? Então, isso é básico. Eu acho que o maior problema hoje em condomínio é a tratativa com pessoas. Essa gestão, né, condominial, ela só é rica quando há uma empatia. É difícil, como você falou, é muito difícil, porque nós somos muito egoístas, nós queremos olhar para o nosso umbigo, nós queremos que resolva a nossa situação, mas não compreendemos a Verdade. situação do outro, não é? E o síndico, ele é de uma importância fundamental nessa gestão. Infelizmente, a gente costuma até dizer que ele tem que ter conhecimento de direito, de psicologia, tem que ter conhecimento financeiro, e é como você disse, tem que ter um bom parceiro para auxiliá-lo, mas o maior problema que estamos enfrentando nessa época é a intolerância, é as pessoas querer para ontem. Então, eu vejo, sabe, Vânia, que o que você já abordou, a comunicação, ela é importantíssima. Ela dá trabalho? Ela dá. Mas quando você dá a informação, tipo aquela situação, quando eu te pergunto alguma coisa pelo WhatsApp, se você não me fala, olha, eu estou ocupado, eu posso te atender daqui uma hora, se você não fala nada, do outro lado está achando que você nem deu atenção para ele. Então, não custa num grupo de condomínio o síndico dizer, olha, eu estou numa outra reunião, mais tarde estaremos conversando. E hoje o síndico ele tem uma demanda muito grande, mas muito grande em razão
como você disse aqui por último, quantas pessoas estão morando diferente em condomínio, não é? E muitos síndicos novos hoje querendo até ter como profissão isso e tentando conhecer todas essas dificuldades, e muitos sendo aí, como você disse, condenados por uma palavra maldita dentro de uma rede social, perseguido, né, vamos dizer assim, e trazendo até transtorno emocional para ele. E assim eu fico perguntando aqui para mim, vou ver, parece-me que tem aqui algumas perguntas, mas eu vou dizer para você que e agora, o que nós devemos fazer, Ivana, para fazer uma gestão adequada, harmoniosa entre esses moradores? Qual será a dica para a gente trazer eles perto, não é? Será que é só a comunicação? Você tem alguma dica aí, alguma experiência? Porque o Olha, desconhecimento é que leva à acusação, ele não conhece o que o síndico faz, na verdade. eu andei conversando e, assim, apesar dos esforços dos administradores e dos próprios síndicos, e nós sabemos que nós temos hoje muitos bons síndicos, né? Extremamente qualificados, honestos, decentes e pensando no bem comum de fato. ah, então, ainda assim, apesar desses esforços, nós percebemos que existe um outro lado, sabe? Às vezes tem alguns condôminos que fazem questão de procurar o que a gente chama de pelo em ovo, né? Não existe, procura problema onde não existe. E aí, eu me lembro, sabe, Cleusa, de uma fala antiga de uma juíza que acho que o nome dela era Denise Frossard, que ela falava assim que às vezes o grande problema não é a fala do mal, é a ausência do bom, né? Então, lamentavelmente, nós temos esse grupo, desculpa, um grupo que faz barulho e, eventualmente, a omissão de uma boa parte. Eu acho, não sei como também, que a solução seria a gente conseguir que esse pessoal que se omite participe mais. Como fazer isso, uma vez que existe já um esforço, é que eu não sei. Eu vou deixar você tomar água aí e eu vou Ah, contar uma experiência. por Eu favor. costumo também, nessa minha prática, fazer isso que você falou. Aquele que estiver te incomodando, chamar ele perto. Chamar ele perto para ele ter condição de ajudá-lo e conhecer. Porque é fácil fazer o outro de vidraça, né? E é isso que eles fazem com o síndico. Então, muitas vezes a gente observa em assembleia as acusações infundadas. A gente, como administrador, sabe que o síndico está fazendo certo os seus movimentos de trabalho e as pessoas não conhecem. Então, a orientação eu vejo que é sempre assim: venha perto para você conhecer o movimento do seu condomínio, dê a sua parte, porque é importante. Você tem a sua casa ali dentro, né? Você convive com aquilo lá. Então, por isso que eu ainda afirmo, a comunicação de uma obra, de uma situação no condomínio, ela deve ser bem esclarecida para que todos tenham essa informação, né? E eu acho que você tem toda a razão nisso daí. Bacana, falou a voz da experiência. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Chamar essa pessoa para mais perto. E aí a tecnologia hoje, Ivana, você acha que ela está atrapalhando ou está contribuindo muito para isso, embora a gente saiba que ela está sendo um instrumento direto de muitos problemas? Como Nossa, você isso vê é isso? muito legal, essa questão. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta, ela ajuda, mas é preciso saber utilizar, né? Hoje, por exemplo, a gente conseguir se comunicar, eu vou falar de WhatsApp, que é um dos mais comuns, né? Fazer essa comunicação, e hoje em dia é difícil você fugir. Eu acho que uma empresa que não tem um atendimento já
por WhatsApp ou até o próprio condomínio, ele fica um pouco defasado, porque é um pedido, é uma demanda, o pessoal quer. Só que tem que ter um limite, né? Tem que ter um ponto de corte, porque ah, um dos grandes problemas que hoje a gente tem em condomínio são os grupos. É grupo de WhatsApp e o pessoal não tem virtualmente, Cleusa. Nós percebemos assim que a pessoa tem uma coragem e uma língua solta que ela não tem, na verdade, quando você encara frente a frente, né? E aí as pessoas começam a falar coisas que não tem nada a ver e acusar enfim, aquilo é usado de uma forma errada. Então, eu acho que a tecnologia ela veio e ela ajuda, é uma ótima ferramenta. A utilização dela desse outro jeito é horrível, né? Você usar a tecnologia, usar as redes sociais, se esconder por trás de de um perfil falso, de uma câmera, ou seja lá de que maneira, para para perseguir mesmo, para stalkear, para acusar, para enfim, para fazer essas coisas todas. E aí realmente precisa ter esse outro lado, precisa ter essas medidas de proteção, porque senão a pessoa fica muito É, à mercê, né, daquele grupo que acha que pode fazer o que quer. é verdade. E aqui é uma experiência minha, eu moro em condomínio também. O meu síndico, ele colocou a LT, a lista de LT, lista de transmissão. Então, ele manda as informações, mas ninguém escreve naquela lista de transmissão, né? Porque assim, ninguém faz isso que você está falando. Coloca o que quer lá e não medindo os cuidados com as palavras, né? E Tá uma coisa certo, também. Não, pode falar. perdão. Não, eu ia falar assim que sim, a gente percebe que os síndicos fazem esse movimento. E aí o pessoal cria grupo paralelo e começa a trabalhar paralelamente, né? Aquele grupo que Verdade. quer, de repente, começar a falar, ou acha que tem algum problema, ou acha que tem que acusar, ele cria um grupo paralelo e começa a fazer isso também em outros grupos. Já ouvi Lamentavelmente. falar disso. Já ouvi É, falar mesmo. Aqui não tenho, mas já ouvi falar. Outra coisa que você falou, só ultrapassando um pouquinho o horário, mas achei muito importante, porque você é professora dentro dessa universidade, nesse tema tributário que não faz muito tempo, né, que entre administradores e próprios síndicos se conscientizaram dessa necessidade. Você falou uma coisa muito importante. As administradoras, elas são aquelas, entre aspas, empregadas do governo para passar todas as informações para eles corretamente. E muitas vezes isso não é compreendido por parte de síndico, né, até de condômino, às vezes, acha que isso não é necessário. E é muito importante essa consciência, né, do síndico em saber dessa responsabilidade que vai sobrecarregar nessa gestão dele. Se tem alguma experiência, por exemplo, de algum síndico que deixou de fazer essas regularidades de informação e depois, mesmo fora do cargo, ele sofreu penalidade sobre isso? tenho sim. É, por trabalhar nessa área, eu já fiz algumas auditorias nesse sentido e já ajudei também alguns trabalhos nesse sentido, e eu já vi processos contra o síndico por omissão nas retenções, por falta de recolhimento, por falta de observação de todas essas normas tributárias. Já vi problemas assim no sentido de que já teve síndico que teve que sair efetivamente do cargo, tamanho era o problema que tinha sido criado em relação a isso. Já vi o condomínio ficar sem o CNPJ, porque hoje a Receita ela faz o quê? Dependendo do tipo de problema, ela cria uma situação de inaptidão do número do CNPJ. E aí você não consegue movimentar, você não consegue comprar, você não consegue fazer diversas coisas. Já vi síndico sair devendo 300, 400, 500 mil reais por conta de situações assim. Já vi administradoras com o mesmo tipo de problema, porque deveria ter feito.
uma retenção específica e não fez. E quando você não faz, a obrigação fica por conta do tomador de serviços, que em princípio é o condomínio. Mas como o condomínio tem um contrato com o administrador, ele repassa essa obrigatoriedade para ela. Então, eu já acompanhei diversas situações de problemas decorrentes da falta de observação dessas normas, sim. Ah, de fato, eu costumo até brincar quando eu faço a aula, né? Quando eu passo a aula, a Receita Federal hoje, Cleusa, ela tem o computador, ele é voraz, para você saber o quanto que ele é voraz, na verdade, no sentido de estar observando e vendo tudo, que ele tem um apelido. O apelido dele é Tiranossauro Rex. É o nome do computador. E aí, junto com esse equipamento, tem um sistema, né? E esse sistema, ele é conhecido porque ele aprende com o comportamento do contribuinte e vai observando, olhando de cima todas as questões tributárias. Então, realmente é voraz. Muita responsabilidade do síndico mesmo em ter um profissional adequado do seu lado para não ter esse problema no futuro, não é? E aqui, Ivana, foi muito bom. Eu estou olhando aqui, acho que você foi muito clara em tudo, porque não se tem perguntas assim. Você foi muito feliz, colocou detalhes, e a situação de idosos é muito importante e muito bonito, assim, saber que nós estamos preparados para orientá-los para que isso seja cada vez melhor a sua gestão dentro do condomínio. E faça as suas considerações finais para a gente poder encerrar, porque para os nossos ouvintes, nós vamos deixar a sua gravação, né, dentro do nosso site a partir do dia 12 de março. E a gente, claro, precisa encerrar, mas a conversa está muito boa. E a gente, depois que você falar, a gente já aproveita a encerrar, te parabenizando já pelo conteúdo, viu? Obrigada. Na verdade, eu acho que assim, Cleusa, tudo que a gente colocou aqui são temas, conforme a gente disse, já assim que os administradores, os síndicos também já devem ter conhecimento, e nós trouxemos mais para uma conversa, para uma troca de experiência de como que tem sido feito, como que o pessoal está lidando com todas essas informações, né? Que não é fácil, né? A gestão condominial ela não é fácil. É, Nós temos muitos bons e qualificados síndicos, ainda bem, né? Nós temos hoje os síndicos profissionais, tem síndicos que têm 30, 40 condomínios na carteira dele e são excelentes, e também os síndicos orgânicos, a gente não pode tirar, tem muitos e são muito bons. Mas, lamentavelmente, nós temos o outro lado. E aí, a ideia foi mostrar um pouco esse outro lado. E como nós temos enfrentado bastante esse desafio aqui na região, achei legal trazer esses desafios específicos para conversar. Agora, de minha parte, eu gostaria de agradecer muito. Estou vendo aqui a Clara Rosa, administradora legal. Muito obrigada, pessoal. Carlos Azevedo é o nosso advogado no Secov, né? Nosso jurídico, lá ele que na verdade orienta a gente em todas essas questões. Obrigado quem participou. Muito obrigado, Sorocaba. Muito obrigada, Cleusa. Achei assim, adorei falar com você, adorei estar com você aqui. Muito obrigada mesmo a todos. Nós vamos nos falar mais um pouquinho depois, com certeza. Também gostei muito da sua participação, foi um prazer muito grande para nós aqui em Sorocaba. Problemas de vocês são nossos também. Com Sim. certeza, isso tá. Sorocaba ficou um polo muito grande de condomínios, muita gente está vindo para o interior, e aqui temos região grande já, com bastante. Então, acho que cada vez mais nós temos que trazer, né, para o nosso público essa situação real, tomando os devidos cuidados e podendo ajudar, claro. Esse é o propósito do Secov sempre, né? Então, agradeço mais uma vez você, a todos que estiveram junto conosco.
Nesse momento tem 44 pessoas ainda com a gente, então foi muito bom. Agradeço todos mesmo de coração. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, até uma próxima vez. Obrigadão, viu, Ana? Fica com Deus. Obrigada, Até. gente. Obrigada, pessoal do Secov, Jonathan, Simone, Joelma, todo mundo que está aí, Igor, todo mundo que está junto conosco aí. Até mais. Grande beijo. Obrigado, gente.